Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma noite. Ficamos 2 domingos, afastados aí. Eu estava no seminário e fico muito feliz de poder estar de novo aqui com vocês, partilhando do culto, vivendo com os irmãos, revendo os irmãos e tendo a oportunidade, de expor a palavra de Deus. Nós estamos, numa série que se iniciou no domingo passado, intitulada Heróis da Fé, e nós ouvimos, na semana passada aqui, o pastor Guilherme expor ali a história, expor o relato da vida de Noé. E fomos impactados com toda certeza pela fé da história, pela fé da vida que tinha Noé, por construir uma arca e tudo que nós escutamos, das direções de Deus para a vida de Noé, mesmo diante das circunstâncias que não eram favoráveis, ele obedeceu a Deus e vemos o relato dele em Hebreus, da sua história, fortalecendo a fé daqueles irmãos a qual eram alvos daquela carta de Hebreus. E hoje, não diferente de domingo passado, nós vamos ter alguns domingos falando sobre esses relatos de fé. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um homem, que era Abraão, conhecido como o nosso pai na fé, podemos dizer assim. E vamos ler o texto que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 8 ao 19. Hebreus, capítulo 11, do verso 8 ao 19. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra e cultuar o teu nome, Senhor. Fala conosco por meio da minha vida, me usa como um instrumento em tuas mãos, Pai. E fala aos nossos corações e que a tua palavra alcance o nosso entendimento, o nosso coração, que possamos sair daqui diferente de como entramos, crendo mais em Ti, com fé, a nossa fé fortalecida, Pai. Que possamos sair daqui impactados pela Tua palavra e possamos ir meditando e refletindo sobre ela ao longo da semana, ainda impactados pelo que ouvimos aqui essa noite. Fala aos nossos corações, assim te pedimos, pela Tua misericórdia, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. A vida, irmãos, ela de fato, a vida do cristão, ela é uma jornada de fé, como é o tema, podemos dizer assim, da pregação de hoje. Nós, como cristãos, nesse mundo caído, encontramos adversidades, encontramos desafios, e todo aquele que professa a fé em Cristo e vive nesta terra, de fato, ele vai viver uma jornada de fé, crendo nas promessas de Deus,
assim como a vida deste homem que nós vamos falar essa noite, Abraão. Só que imagine um cenário que a sua vida, ela é uma vida muito bem estabelecida, um cenário que tu vive diante de uma família, de um contexto, né? Vamos dizer como um bom içarense, né? Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, tu tem ali um bom trabalho, tu tem ali uma boa família, tu está muito habituado com a cidade, com a cultura local, com o contexto. O teu trabalho, tu tem uma projeção muito clara de crescimento, os teus planos já são muito bem feitos e, vamos dizer, previsíveis. E tudo corre bem, sabe? Tu tem tudo para dar certo, teus planos têm tudo para dar certo. O que faz uma pessoa, tendo um contexto desse, sair para uma terra que ele não conhece, para uma nova cidade, sem perspectiva de trabalho, sem saber o que ele vai encontrar de fato lá, sem encontrar que desafios ele vai encontrar nessa nova cidade? O que faria uma pessoa sair do conforto, sair de um lugar onde tinha provisão, de um lugar onde tem servos, de um lugar onde ele tinha animais, sabe? Todo o conforto e tranquilidade do mundo. Afinal, né? Hoje, a grande maioria da busca da humanidade é por conforto, estabilidade, segurança e previsibilidade, né? Digamos assim. O que faria um homem desse sair é a fé. De fato, a fé, a confiança e a fidelidade a um Deus que fez promessas. E nós, não diferente dos irmãos aqui em Hebreus, que foram alvos dessas palavras, nós queremos ser impactados essa noite pela vida de Abraão, pela vida de fé que Abraão teve, pelos seus passos, pela sua confiança nas promessas de Deus. Assim como Abraão, nós estamos andando por uma terra, aguardando as promessas que virão. E que nós possamos ser impactados também por essas palavras. Os irmãos aqui, alvos dessa carta, eles não viviam um contexto muito diferente. Eles, judeus, agora convertidos ao cristianismo, estavam sendo perseguidos, estavam passando dificuldades, estavam passando desafios ali propriamente ditos, muito piores até, né, do que talvez nós encontramos no nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias atuais. Mas estavam sendo perseguidos de fato e muitos temiam a morte, muitos estavam até de certa forma beirando ali apostatar na fé. Alguns estavam desejando voltar ao judaísmo, alguns estavam se separando, né, sendo deixados por suas esposas, e muitos cogitando retornar à fé antiga, né, à sua prática antiga do judaísmo, com medo de seguir a Cristo e as possíveis retaliações. E o autor de Hebreus, a qual nós não conhecemos, apesar de eu citar em uma outra pregação, né, sem querer, que era Paulo, porque é uma opinião pessoal, né, mas nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Ele escreve a esses irmãos perseguidos com perigo de apostatar, com medo do que eles iam encontrar em meio à perseguição, talvez por crer em Cristo Jesus. Escreve com o intuito de fortalecê-los na fé. E nós, nos colocando na persona desses irmãos hebreus, queremos ser alvos também dessas palavras aqui que traçam a vida de Abraão, para que sejamos de igual forma fortalecidos na fé. E ele diz assim em Hebreus 11, o verso 8: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão vivia em Ur dos caldeus, na cidade da antiga Mesopotâmia, e ele tinha um contexto pagão, e ele foi chamado, né, em meio a esse contexto, um ambiente ali que Deus se revelou a ele e o chamou, né, para segui-lo, e o chamou para sair da sua parentela e ir para uma terra que ele ia mostrar a ele, um lugar onde ele não conhecia. E ele fala ali, né, o texto no verso 8, que ele partiu sem saber para onde ia, para um lugar que ele receberia por herança. Ele obedeceu quando foi chamado. E como falamos na introdução aqui, há um breve momento, o que faz, né, um homem ir para um lugar aonde ele não conhecia?
senão a fé. Nós, para falarmos mais, trazermos mais o contexto, né, podemos ler lá em Gênesis, o verso 1, ele diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. Abrão recebe aqui uma direção de Deus para sair de todo aquele conforto da sua terra, a qual ele vivia, e ir para uma terra que ele não conhecia. Ele recebe uma direção, e diferente dos dias de hoje, né, que nós vamos para um lugar ali e tem um GPS e tudo mais, ele não tinha noção do que eu aguardaria. Não era um plano, né, igual a gente faz hoje. Vou traçar uma viagem para o Chile, faz todo aquele cronograma, procura ali um blog, né, que tem já a experiência de quem fez aquela trip, né? Eu fiz aquela viagem para a Argentina uns anos atrás e a gente pesquisou muito bem, montou tudo um cronograma. Não, ele não era como eu me planejando para viajar, sabe? Mais metódico ali, medo de dar algo errado. Não, ele era mais ou menos como meu patrão. Ele fez uma viagem recentemente para o mesmo lugar que eu. Ele, não contente em não fazer um planejamento, ele ainda levou 3 crianças pequenas num carro para viajar 14 horas por dia de carro, por 3 dias. Uma criança de 1 ano, outra de 3 e uma de 6, né? Esse homem tem uma fé, né? Semelhante talvez à de Abraão aqui. Mas nós não, muitas vezes, eu diria que ele não tem a fé, talvez ele tenha a imprudência, né? Ou a loucura, digamos assim. Mas nós planejamos, nós precisamos de muitas informações, às vezes, para ir para um lugar, mensuramos todos os riscos, nos preocupamos. Abraão, aqui, diante da palavra de Deus, diante de uma ordenança de Deus, ele obedece. Ele sai da sua terra, ele sai do conforto, ele sai da segurança do seu lar, para ir para uma terra a qual seria dada como herança, uma terra prometida por Deus. Provavelmente ele encontraria desafios, e de fato encontrou, né? Provavelmente ele não tinha, e ele de fato não tinha a certeza de quando ele receberia essa terra ou não. Então tinha muitas incertezas. Mas o fato é que ele obedeceu a Deus. Gênesis 2, 7 fala: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência, que era a terra de Canaã. Né? Futuramente nós vemos ali que a terra, muitos anos depois, de fato foi conquistada, né? Mas ele chega a uma terra ali, como nós vamos ler, que já era habitada, né, por alguns povos. Mas ele mesmo assim, sem saber o que encontraria, e de fato ele encontrou lá alguns desafios, ele sai, ele obedece. A diferença, né, muitas vezes para o nosso contexto atual de cristãos, é que nós não obedecemos os planos de Deus, ou muitas vezes nos submetemos aos planos de Deus. Por que ele vai em confiança, em fé? E por que ele sai e vai em obediência? Porque de fato era o que Deus queria, estava sob os planos de Deus, era uma ordenança do próprio Deus. Era o plano de Deus para a vida de Abraão. Havia um plano ali para ele. Mas nós muitas vezes traçamos planos e queremos que Deus abençoe os nossos planos. Muitos talvez aqui escutando, né? Talvez essa parte inicial aqui dos versos, talvez estão pensando, né? Não, glória a Deus, eu entendi, eu peguei a chave, né? Virou uma chave aqui na minha mente. Deus está mandando eu ir para a Europa. Deus está mandando eu para a Europa buscar uma vida melhor, buscar conforto, buscar segurança. Muito pelo contrário, irmãos. Deus estava enviando Abraão ali para uma jornada a qual ele ia ser peregrino. Saindo de uma casa que tinha fundamentos fixos, né, para uma casa que móvel. E nós queremos fazer os nossos planos, muitas vezes, em vez de colocar a nossa vida sobre os planos de Deus. Quantos de nós acreditamos que vivemos às vezes por fé, irmãos? Olhando para os exemplos bíblicos e querendo deturpá-los à nossa própria vontade.
Assim como Abraão, eu vou tomar esse passo de fé e vou comprar esse carro aqui, mesmo não tendo dinheiro para pagar. Porque, de fato, Deus me falou. Vai, Musta, vai e compra. Sai desse Corsa e compra essa Sportage. Muitas vezes nós queremos adaptar, né, os textos bíblicos à nossa própria vontade, aos nossos próprios planos, à nossa própria realidade. E quando olhamos aqui para a vida de Abraão, nós vemos que, na verdade, ele estava seguindo o plano de Deus. O que nós devemos fazer, na verdade, é buscar viver os planos de Deus que Ele tem para nós. Não que seja errado fazer uma viagem lá, como eu fiz para a Argentina, muito legal. Foi bem bacana, vimos lá várias coisas bonitas, a beleza de Deus na natureza e tudo mais. Mas a cada passo que damos, o nosso desejo deve ser, como Abraão, obedecer a Deus. Obedecer a sua palavra, obedecer às suas promessas, às suas ordenanças. Que não possamos, né, deturpar os textos bíblicos a nosso favor, mas que possamos olhar para Abraão aqui, obedecendo a Deus, saindo da sua terra para uma terra que ele não conhecia, mesmo sem ter certeza do que aconteceria lá, por obediência. Que nós possamos submeter, né, a nossa vida aos seus planos e obedecer em fé, sabendo que Ele vai prover. Talvez não a viagem para a Argentina, mas a sua providência. Ele fala no verso 9, né? Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eliot, ele fala assim, destaca que Abraão é o maior exemplo de fé, pois deixou a sua terra ao desconhecido, dependendo unicamente da palavra e das promessas de Deus. Para Abraão, o Deus invisível era tão real e sua palavra tão verdadeira que ele não hesitou em obedecer. Ele trocou as certezas humanas pela incerteza talvez de uma terra a qual ele não conhecia. Eram, na verdade, a mais firme garantia, a fé na palavra de Deus. Pela fé, irmãos, ele peregrinou na terra da promessa. Abraão chegou àquela terra a qual Deus tinha prometido e ela já estava sendo habitada ali por amorreus, vários povos. E chegando lá, ele não chegou e fixou casa e tomou posse daquela terra, né? Não era ali um condomínio de luxo, que ele chegou lá e começou a arrendar os terrenos e vender e tudo mais e tomou posse daquilo. Não, ele chegou lá e, como diz o texto aqui no verso 9, ele peregrinou pelaquela terra. Abraão não estava procurando ali construir a sua própria cidade ou construir moradia ali. Ele estava procurando obedecer a Deus. O verso 10 segue dizendo, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A fé que fez Abraão sair da sua terra e ir para essa terra a qual Deus tinha prometido. A fé que faz Abraão peregrinar na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. É uma fé que alcançava algo que vai além do que ele poderia conquistar ali, naquele momento, naquela vida. A fé em Abraão era uma fé e uma espera em uma cidade que não tem fundamentos nessa terra. Em uma cidade qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão, ele tinha entendido e ele cria que a vida do cristão ela vai além desta vida. Ela vai além dessa terra, ela vai além dessa vida presente. Ela vai além desses momentos breves. A fé de Abraão na promessa de Deus e a fé, essa confiança e fidelidade nas promessas de Deus, assim como nós, né, nas promessas. Que promessas essas daqueles que estão em Cristo? Como nós fizemos aquela exposição de Efésios. Nós que somos família de Deus, nós que fomos predestinados de antemão, nós que aguardamos o retorno do Messias, como vamos ceiar aqui essa noite em memória dele até que ele volte. Nós que cremos no seu retorno, aparecendo nos céus para buscar a sua noiva amada.
Ele cria numa pátria futura, ele cria um novo céu e numa nova terra. A sua fé e a sua espera estava para além daquela terra que ele teria por herança. Estava numa herança de uma descendência que povoaria a terra, um povo separado por Deus. Apocalipse 21, 2 fala: Eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Nós, como cristãos e como os hebreus alvo dessa mensagem, que estavam ali temendo a sua vida, que estavam ali sendo perseguidos, cogitando voltar ao judaísmo. Quando essa carta, essas palavras da história de Abraão, a fé de Abraão que peregrinou ali por aquela terra, aguardando uma pátria futura, aguardando uma terra que não tem um tabernáculo, que não tem fundamento, a qual arquiteto e construtor é Deus. Eram pessoas que se desprenderam dos olhos dessa vida terrena. Aguardavam esse novo céus e nova terra, como nós lemos aqui em Apocalipse. Nós tivemos a oportunidade, em um outro momento no ano passado, de expor esse texto em Apocalipse. E nós, como cristãos, muitas vezes temos a tendência de colocar os nossos olhos apenas nessa vida aqui e agora. Os nossos planos, os nossos anseios, a espera do nosso coração, os nossos desejos. De fato, irmãos, não é errado fazer planos, não é errado se planejar, como falamos ali no início. O ruim dessa nossa geração, desse nosso momento como igreja, como cristãos, é que muitos de nós têm se apegado tanto a essa vida do presente, sabe? Temos construído tantos fundamentos nessa terra, como se fôssemos viver aqui para sempre. Muitos de nós, infelizmente, têm vivido vidas não aguardando, não com uma expectativa nas promessas de Deus do seu retorno, de um novo céu e de uma nova terra, mas com os olhos fixos nessa terra. Não temos aguardado essa cidade santa que desce do céu. O convite que eu faço a vocês essa noite, meus irmãos, é que nós possamos avaliar as nossas